Olá, obrigado pela sua atenção. Este é o Fórum aqui na CBN Diário, em parceria com Conversas Cruzadas na TV Com. E 7 em cada 10 catarinenses são contrários à legalização da maconha. Este foi um dos temas da pesquisa sobre percepção de segurança pública aqui em Santa Catarina, pesquisa realizada pelo projeto de extensão Focus da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Entre os entrevistados, 22% disseram ser favoráveis e outros 7,9% não souberam dizer. O percentual ele sobe se pegarmos aí uma faixa etária de 16 a 34 anos para 37%. Bom, e aí nós temos também uma outra parte da pesquisa com relação à pergunta se você é a favor que pessoas comuns possam andar armadas. Contrariando a posição nacional daquele plebiscito que foi realizado em 2005, naquele ano 64% dos brasileiros responderam não à pergunta, ou seja, pelo direito de andar armado, de usar arma, de ter porte de armas, enfim. Desta vez aqui, no entanto, o projeto de extensão Focus, apenas 34% dos entrevistados se mostraram favoráveis ao armamento. O porquê da mudança? Bom, este é uma fotografia, de um momento, de um contexto, enfim, a amostragem de 1.097 pessoas entrevistadas por telefone em todas as regiões de Santa Catarina. E este é o ponto de partida aqui no Fórum da CBN Diário e Conversas Cruzadas na TV Com, que está na companhia do Lucas de Oliveira, que é economista, suplente de deputado federal, um militante pela defesa da regulamentação de uma lei que trate aí da legalização da maconha. Também recebemos a médica psiquiatra Janaína Secone, aqui conosco o cientista social Sérgio Vidal, que é autor do livro Cannabis Medicinal, Introdução ao Cultivo Indoor, ou seja, em ambiente fechado. E também aqui conosco o delegado Hildo Rosa, que é presidente do CONEM, Conselho de Entorpecentes em Santa Catarina. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Vou começar com o delegado Hildo Rosa. Bom, delegado, a questão da maconha. 7 em cada 10 são contrários à legalização da maconha, do uso da droga. Chega a surpreendê-lo? Vai mais ou menos naquilo que é uma média nacional, uma tendência nacional? Qual é a sua opinião? Bom, inicialmente queria cumprimentar os componentes da mesa. Eu acho que até certo ponto é surpreendente, porque é uma pesquisa que aponta um crescimento da rejeição. Ou seja, pesquisas anteriores, de forma até certo ponto surpreendente, elas não tinham essa robustez que apresenta essa pesquisa. De quase 80% das pessoas terem se posicionado contra a legalização. Eu entendo que, infelizmente, nós continuamos andando em círculos e discutindo questões menores dentro de um contexto maior em que pouco se discute e que pouco se aborda. Nós raramente discutimos políticas públicas sobre drogas, mas de uma forma muito mais ampla do que a questão só focada na parte da legalização. A legalização em si, ela vem sendo discutida no Brasil inteiro e já não é algo recente. Nós mesmo, quantos programas já participamos, discutindo a mesma coisa, de anos, E a coisa até certo ponto não evoluiu, Então, a própria sociedade civil nos aparenta não está muito preocupada com isso. Como, aliás, eu concluo que ela não está preocupada com questões que nós achávamos muito relevantes, transcendentais até, como, por exemplo, segurança pública, Hoje, segurança pública todo mundo discute, mas de efetivo, de concreto, o que se faz? Ou seja, qual a política de segurança pública, onde a questão das drogas tem um papel fundamental, Qual é o município, qual é a cidade, qual é a região que trata essa questão de forma moderna, por exemplo, de forma honesta? O senhor como presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes,
Hoje, nós temos aí conselhos municipais de entorpecentes nos 295 municípios catarinenses? Mas olha, é uma coisa, e o que é pior, cada vez temos menos municípios alcançados, né? Porque à medida em que a crise vai se acentuando, a primeira coisa na contenção de despesa é a supressão do conselho de entorpecentes. Na lástima, então, né? Realmente, nós estamos lutando para justamente conseguirmos uma certa capilaridade que nos traga uma visão multidisciplinar, que é o que se espera. Ou seja, nós aqui estamos discutindo a partir de visões próprias. Quando nós falamos de um conselho, nós falamos de posições que são heterogêneas, mas que contribuem para que cada um dos seus componentes acabe respeitando a posição do outro. Sim, sim. Né? E é isso que nós temos que ter. Uma visão, tanto na área da segurança quanto na área da drogodependência, questões que sejam cada vez mais honestas, né? E que contribuam para que nós tenhamos um enfrentamento muito mais objetivo. Nós sabemos que a questão do tratamento hoje em Santa Catarina é simplesmente vexatória, né? São mais de 100 entidades, são mais de 100 comunidades terapêuticas que agora tiveram um respaldo com o projeto Reviver, mas que vivem a incerteza todos os meses se o recurso vem ou não vem, e se agora a Senad, que mudou, vai continuar mantendo o programa. Sabe que... Então, não é uma política, é um programa tão somente. Né? Bom, delegado Wildo, sabe que até na semana passada, interessante, o senhor falou aí, né, a questão da drogodependência. Eu entrevistei uma senhora, uma mãe de um aluno de uma escola privada aqui em Florianópolis, na Esteve Júnior, e ela foi para o embate, até depois disso, olha, realmente eu fiz algo de instinto, sei que não devia ter feito isso, felizmente terminou bem. Tinha um rapaz, provavelmente dependente químico, pelas características que ela trouxe, da própria polícia, enfim, que ele havia furtado, assaltado, né, jovens estudantes, estava com 2 aparelhos celulares, e ela foi lá e retirou os aparelhos, devolveu depois para a escola, que depois encaminhou os estudantes. Esse rapaz tem 52 passagens pela polícia. 52 passagens pela polícia. E aquela clássica história, né, de furtar, roubar, para depois vender e consumir, comprar droga e tal. Bom, Lucas, 7 em cada 10 contrários à maconha. Te surpreende ou não? Não me surpreende. O Brasil, ele tem uma composição... Primeiro, boa tarde a todos, boa noite, né, na reprise. Isso. Mas o Brasil tem uma composição populacional conservadora, né? 80% da população é católica, 20% é evangélica, e de fato não sobra mais espaço para outras categorias sociais, né, assim, de expressão. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena olhar é que a proibição das drogas e a proibição particularmente da maconha tem 100 anos, né? Começou por influência dos Estados Unidos e se contagiou todos os países, né? E do ponto de vista interno, os motivos que existem para as pessoas serem contra a legalização da maconha, na minha opinião, são motivos de ordem moral, religiosa, e também comerciais, né? Porque se tem alguém que é contra a legalização da maconha, são os traficantes, com certeza, e os setores degenerados das instituições, sem os quais não é possível fazer tráfico de drogas, tá? Então, eu acho que é um resultado que é normal, mas, ao mesmo tempo, para quem está lutando pela legalização da maconha e das drogas em geral, não chega a ser um impacto negativo, porque a gente não forma a nossa opinião com base em pesquisa. A nossa convicção é formada a partir de dados científicos e das experiências internacionais. Uhum. Então, independente da opinião dessas pessoas que devem ser respeitadas, né, as drogas e a maconha particularmente vai ser legalizada mais cedo ou mais tarde no Brasil, também porque os Estados Unidos estão mudando a sua orientação em relação ao mundo. E nessa eleição que elegeu o Trump, ao mesmo tempo, na Califórnia, se aprovou, enfim, né, depois de 30 anos, em que já tinha a maconha medicinal sendo utilizada e explorada no mercado, enfim, se aprovou a comercialização da maconha para uso recreativo.
E isso vai ser um impacto global, porque a Califórnia é o 5º PIB sozinho do mundo. Isso coloca a pesquisa e o desenvolvimento em cima da produção dos produtos derivados de cannabis, né? Coloca no centro. Hoje já há um investimento bilionário, né, de pesquisa, de cultivo lá, só esperando a autorização para venda. Enfim, o pessoal já está apostando como um investimento, né? Como uma economia. É uma grande economia, um grande mercado que, na verdade, está ressuscitando, porque até 1920, no mundo inteiro, a cultura da cannabis sempre foi uma cultura de um mercado muito grande, liderou a produção de tecidos até 1920, e com a proibição da maconha por causa do delta-9 tetraído canabinol, acabou se proibindo também o cânhamo, que nem sequer tem THC, né? Então, existem interesses comerciais e econômicos que fizeram a proibição acontecer no mundo, e o Brasil está nessa leva também, e novos interesses econômicos irão legalizar a maconha no mundo inteiro, e o Brasil vai legalizar também, independente da opinião da maioria. Bom, doutora Janina Cecconi, como é que a gente consegue entender, interpretar o resultado da pesquisa? 7 em cada 10 catarinenses, ou quem vive aqui, contrários à maconha. O que disse o Lucas agora há pouco, né, de que nós temos uma sociedade conservadora, católica, tradicional, enfim, é por aí, no seu entendimento? Obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo convite. Eu penso que as pessoas vivenciam hoje no país uma situação bem séria de violência, né, nas cidades, principalmente, e muito associada, não estou dizendo que... Eu acho que até a mídia traz isso, né, como com a questão do uso das drogas, né? E a dependência química está muito próxima das pessoas hoje, né? A dependência mais pesada, não estou falando do uso recreativo. Então, as pessoas, de uma forma mais comum hoje, têm conhecidos, vizinhos ou na própria família, casos de pessoas dependentes químicas, com essas histórias de múltiplas internações ou envolvimento com pequenos delitos, enfim. Então, eu penso que isso pesa muito nesse sentido de as pessoas associarem, então, olha, quem sabe se a gente continuar mantendo a proibição, isso não se alastra e não piora o problema. Talvez... Mas penso que a nossa sociedade é conservadora, sim, nessas posturas, né? Questões de violência, armamentos, drogas e tal. Enfim, concordo. Pelo visto, a sociedade mundial é conservadora, né? Porque o conservadorismo vem ganhando em espaço cada vez mais, infelizmente. Se a gente for fazer uma análise histórica, né, da questão da proibição da maconha, de como a gente chegou nesse cenário, daí a gente entende até um pouco como é que a gente chegou nesse resultado dessa pesquisa, que não é muito diferente, de fato, do que a gente tem visto. Mudou um pouco, talvez de um modo geral no Brasil, que a porcentagem é um pouco menor, mas a maior parte da população brasileira é contra a legalização da maconha. E aí, como o Lucas falou, é um histórico de racismo, de combate à população mais marginalizada de um modo geral. E se a gente for resgatar, né, quando surgiu a proibição da maconha, que foi entre 1830 e 1930, foram leis para criminalizar a população afrodescendente. Para fazer o Pinto do Pango, para fazer o controle populacional dos negros que estavam sendo libertados, digamos assim. Você estava libertando os negros e, ao mesmo tempo, você tinha que manter o controle dessa população, e a melhor maneira era criminalizar algumas práticas culturais dessa população. Então, nessa mesma época, foram criminalizadas as práticas religiosas, o consumo de maconha e algumas práticas, capoeira também. Então, ao longo de muitas décadas, o brasileiro foi bombardeado com notícias tornando o seu entendimento sobre a maconha negativo. Se a gente fizer uma pesquisa sobre outras drogas, por exemplo, MDMA ou qualquer outra substância sintética que as pessoas não tenham informações negativas, elas talvez não saibam responder. Elas não vão associar se deve ou não legalizar, porque elas nem conhecem. Mas a maconha, todo mundo tem uma opinião, porque a gente está bombardeado durante muito tempo com que a maconha ou causa criminalidade, ou leva a dependência, ou está envolvida com algum tipo de crime. Então, de fato, é difícil a gente somente concluir um posicionamento político ou definir uma lei com base numa pesquisa de opinião.
Na ciência social a gente até separa pesquisa científica de pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião tem uma validade muito importante para a gente entender como a população está sentindo um determinado tema. Embora essa pesquisa tem toda uma metodologia, tem todo um critério feito pela FURB, enfim. Bom, agora vamos fazer o seguinte, Sérgio, eu preciso chamar um intervalo comercial agora, lembrando que o convite para você dar a sua opinião no WhatsApp CBN Diário 991813800. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Lembrando que o Conversas Cruzadas tem um oferecimento de água mineral Santa Rita, leve para a sua vida, e laboratório biológico especializado em análise de água, alimento e efluentes. Até já. Fórum aqui na CBN Diário, Fórum CBN Diário em parceria com Conversas Cruzadas na TV Com. A pesquisa foi solicitada pelo Diário Catarinense e encaminhada, realizada pela FURB, o projeto de extensão Focus da Universidade Regional de Blumenau, e que tratou da percepção do catarinense a respeito de segurança pública. A pesquisa finaliza também com opinião do público, ouvido por telefone. São 1.097 entrevistados a respeito de opinião sobre maconha e também sobre uso de armas por pessoas comuns. Daqui a pouco nós iremos falar sobre armamento. Bom, 7 em cada 10 pessoas ouvidas são contrárias à maconha. E seguimos aqui com o delegado Vildo Rosa, da Polícia Federal, presidente do CONEM, Conselho de Entorpecentes no Estado, a médica psiquiatra, a doutora Janaína Secone, Lucas de Oliveira, que é economista, suplente de deputado federal, e o cientista social Sérgio Vidal. Doutora Janaína, normalmente, quando nós escutamos uma crítica à legalização da maconha, a crítica é que a maconha seria, entre outras razões, a porta de entrada para drogas mais pesadas. É isso? Sim, a gente vê esse fenômeno de porta de entrada, né? Mas as pesquisas têm mostrado outras questões até, e a clínica também, né? Mais importantes até, não só a questão da droga como primeira escolha, né? Mas a gente tem visto um uso cada vez mais cedo das substâncias entorpecentes, né? E aí situações clínicas bem importantes, como o desenvolvimento de quadros psicóticos, esquizofrenia. Mas isso apenas com uso ou somente com o uso da maconha? Sim, a gente vê há uma associação de drogas, né? Então, tem aqueles adolescentes que começam com a maconha, enfim, usam ali, é que para nós chega aquilo que se torna mais grave, né? Para nós médicos, para nós da área da saúde, normalmente, né? Eventualmente chega um uso recreativo, que o pai e a mãe está preocupado e tal, mas chegam muitos quadros de adolescentes cada vez mais, né? Não sei se é porque a concentração dessa maconha, das substâncias ativas ali, hoje é cada vez maior. Então a gente vê, sim, adolescentes com uso de múltiplas substâncias, né? Num quadro de dependência química. Mas vemos também pacientes com quadros psicóticos de esquizofrenia desencadeados somente pelo uso da maconha. Então, isso nos preocupa, quadros depressivos, transtornos de ansiedade, tanto em adolescentes como em adultos. E acho que também, para retomar um pouco essa pergunta anterior, fiquei aqui pensando, como o doutor Ildo falou anteriormente, nós carecemos de políticas públicas, acho que em todos os setores da sociedade, né? Segurança pública, na área da saúde, da assistência social, nessa questão do uso de drogas no Brasil, né? Do uso e abuso de drogas. Então, eu fico aqui pensando, né? Para a situação atual, nós já carecemos dessas políticas públicas e nós não conseguimos tratar já as pessoas que estão aí e nem prevenir o uso. Talvez as pessoas se perguntem, se nós estimulássemos o consumo, estimulássemos, ou quer dizer, se a gente libera o uso, a gente pode de repente liberar a propaganda, o marketing, não sei.
será que isso não vai ainda piorar? Quer dizer, como é que o sistema de saúde, por exemplo, vai absorver essa demanda? Que já não absorve, Sim. que já é muito satisfatório hoje em dia. Sim, pois é, de tanto nós já conversarmos sobre esse tema, delegado Hildo, eu me lembro que o senhor faz a comparação, que uma coisa é o Uruguai, um país que é menor que Santa Catarina, Isso. Vira público e dizer o seguinte, olha, nós vamos aqui controlar, o Estado vai controlar, vai produzir, vai vender e tal. Bom, a nossa demanda de saúde pública, ela é absurdamente maior do que a uruguaia, com seríssimos problemas. Será que nós daremos conta? Não, e o caso do Uruguai acabou acontecendo o que nós imaginávamos. Por quê? Porque quando Mujica foi entrevistado a respeito disso, e sempre que ele emitia alguma opinião, ele concluía de que se porventura o projeto tivesse qualquer problema, poderia ser revisto. Voltava um atrás. país que é concentrado em Montevidéu, com 3 milhões de habitantes. E todas as políticas que se descortinaram a partir dessa iniciativa do Mujica, em grande parte não foram viabilizadas pelo Tabaré Vázquez. Sim. E o Tabaré é médico. Desculpa, mas elas Tabaré estão, é médico. estão sendo aplicadas. Né? Elas estão sendo Não, aplicadas. a principal, que é a venda nas farmácias, que era o que colocaria a maconha. Mas né? é porque no isso Brasil não a gente está tem o sendo costume de querer viabilizado. assim, ó, colocou uma lei, botou a lei, daí a gente quer botar a lei em prática de qualquer jeito. No Uruguai eles não têm esse entendimento. mas olha, eu eu estou em não contato sei- direto com todo mundo que está lá articulando isso no Uruguai. Pois tenho o que eu contato com os posso, ativistas. o que eu posso te Então, garantir é o seguinte, ó. Essa questão, ela sempre teve um enfoque dentro da própria do próprio partido da Frente Ampla, em que havia um grupo que entendia de um jeito, isso se manifestou inclusive quando o partido tomou parte, decidiu, e a posição do Tabaré era visceralmente oposta da do Mujica. E ele ganhou a eleição? E ele, não, na época o Mujica era o presidente, Sim, e ele sim. que assinou embaixo. Sim. Na época, inclusive, a maioria da população uruguaia era contrária, e o Mujica garantiu, Bancou. né? Mas a legalização está acontecendo, as pessoas podem plantar em sua casa, podem plantar no clube, Sim, mas continua aí acontecendo só da mesma maneira. ela Consumo ficou próprio. justamente na fase que menos se esperava. Mas não teve mais Né? nenhuma morte em tráfico de drogas desde que a lei foi aprovada. Mas o E tem outra Uruguai, coisa, os a questão não índices foi de só da violência no legalização da Uruguai já maconha. são baixos em Mas si. eles mudaram outras Entendeu? questões também. A gente só Porque fica eu focando eu na acho o questão da seguinte, maconha. se, ó, Eles proibiram programas de Pra tu teres policial uma na ideia, TV, por olha exemplo, só. também, eles mudaram uma série de outras Para questões. tu teres uma ideia, se eu realmente trabalhei e morei no Uruguai 12 anos, né? E eu Delegado, penso o seguinte, Desculpa, delegado, eu preciso chamar o intervalo e logo em instância eu retorno com a palavra do senhor. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Fórum aqui na CBN Diário, em parceria com Conversas Cruzadas na TV Com. 7 em cada 10 catarinenses ouvidos pela pesquisa do projeto de extensão Focus da FURB são contrários à maconha. E a maioria rejeita o uso de armas por pessoas comuns. É disso que nós estamos tratando. Sobre armas nós vamos falar mais para o final do programa. Estamos com o delegado Hildo Rosa, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, a médica psiquiatra Janaína Secone, o Lucas de Oliveira, economista, suplente de deputado federal, e o cientista social Sérgio Vidal, que é autor do livro Cannabis Medicinal, Introdução ao Cultivo Indoor. Bom, há pouco estávamos fazendo aqui um paralelo entre o Uruguai, que legalizou, ainda não dá para comprar em farmácia e tal, é permitido produzir em casa e também o cidadão pode ter cotas, né, em clubes de cultivo. Delegado, eu havia interrompido por intervalo. O que eu defendo é o seguinte, se nós vamos implementar políticas públicas em direção a qualquer iniciativa que seja, que vise a legalização, nós, para não sermos irresponsáveis, temos que também aplicar na estrutura que vai ser sobreposta, ou seja, todos os programas em que se legalizaram drogas, no curto prazo, e isso ninguém é contra, no curto prazo há um incremento do uso, certo? Então, nós vamos trabalhar em cima de algo que eu considero essencial hoje quando se trata de drogas, que é a demanda.
Enquanto nós tivermos uma demanda exacerbada de drogas, e isso acho que todos nós temos que reconhecer que esse é o maior problema nosso, né? Nós teremos dificuldades para concordar com políticas que incrementem a demanda, que aumentem a demanda. Né? Sim, é a questão de infraestrutura de saúde, né? Não, e aí entra, essa então é caótica, porque quando nós tentamos fazer os programas de redução de danos com troca de seringas, isso na década de 90 ainda, eu me lembro que nós chegávamos num posto de saúde e uma pessoa que precisasse da seringa para tratamento de diabetes, não tinha, né? E para a seringa para uso, na época da cocaína diluída, o programa só previa para o usuário de drogas. Que bárbaro. Então, é uma coisa que é difícil para a sociedade desnudava, entender. Mostrava um país em que essas políticas realmente não merecem claro. um tratamento decente. São pessoas que não levam isso a sério, né? E eu acho que nós temos que levar a sério qualquer decisão num país com as dimensões do Brasil e com as carências que nós temos cada vez maiores em todos os sentidos, mas principalmente na área social e na área da saúde pública. Pois é, inclusive, doutora Janaína, já vou voltar a palavra aos senhores. Até o nosso colega Rafael Faraco fez reportagem essa semana do Instituto de Psiquiatria aqui em São José. Quer dizer, a gente percebe claramente, né, inclusive o governador Raimundo Colombo, com seu secretariado e tal, deu entrevista na última sexta-feira na Casa da Agronômica e trouxe um panorama do quadro da saúde financeira do Estado. Santa Catarina vai pagar os salários em dia, vai antecipar o 13º, como se isso não fosse obrigação. Mas, enfim, agora nós estamos com problemas seríssimos aí em honrar os compromissos com fornecedores da área da saúde, em pagar em dia o repasse para o SAMU, em pagar o contrato integralmente, aquilo que está previsto para a EMOSC, CEPOM, nos repasses aos municípios. Isso está tudo atrasado, E no Instituto de Psiquiatria, fechamento de alas, e fica todo mundo misturado, agora não por separação do tipo de doença e tal. Quer dizer, o cobertor é curto, né? Isso é importante a gente levar em consideração. Lucas. Eu queria convidar todas as pessoas a tomarem conhecimento da pesquisa de uma consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, feitas em 2015 pela Luciana Silva Teixeira, em que ela buscou contabilizar o mercado de drogas no Brasil para cannabis, cocaína, crack e êxtase, né? E fizeram uma projeção para avaliar como seria o cenário de arrecadação caso o governo tivesse uma política de legalização dessas drogas, né? Com base nos cálculos do ISS, COFINS, PINS, PASEP, IPI, ICMS, né? E a conclusão dela é a seguinte, né? Que poderia gerar para o país 12,8 bilhões só em impostos no primeiro ano. Né? Aí essa análise é estendida para a segurança pública, para a saúde pública, e é observado qual seria o impacto também do ponto de vista jurídico, né? Então, você tem que claramente, né, os gastos com internação e prevenção no Brasil chegaram a 950 milhões, perto de 1 bilhão, né? O gasto com o CAPS AD de 315 unidades e o CAPS AD3, que são 88 unidades, chegaram a mais, somando os dois, mais 21 milhões. Né? Então, quer dizer, só com o imposto possível de arrecadar da maconha seria possível cobrir todas as internações relacionadas ao abuso e dependência de drogas no Brasil. Mas aí não vai acabar com o tráfico. Isso. Mas porque a maconha do tráfico vai chegar muito mais barata que a maconha oficial. Ninguém vai bom. Aí é uma discussão de marketing que tudo bem, pode ser uma opinião tua a respeito. Mas o que eu estou tentando mostrar é que quando a gente compara os valores do mercado com a saúde, você vê claramente que os impactos da legalização, e é isso que o estudo legislativo da Câmara dos Deputados está demonstrando,
tem um impacto positivo sobre essas áreas, inclusive sobre a segurança pública, sobre os gastos processuais. Você reduz os custos de investimento em repressão que não dão certo, não funcionam, e aumenta a arrecadação do Estado. Num momento de crise como esta, eu não vejo argumento mais justo, mais claro do que esse. Bom, aqui participação do público pelo WhatsApp da CBN, 991813800. O Leandro Canas Vieiras está aqui mandando uma mensagem lá do norte da ilha de Santa Catarina. Legalizar as drogas, ao meu ver, somente irá ajudar na segurança do povo da classe média alta e classe alta da sociedade, que terá um local específico, seguro para compra, por um preço taxado. A droga ficará mais cara, mas o usuário da classe média baixa e pobre irá continuar comprando do traficante, porque será uma droga ilegal, portanto mais barata. Está aqui a opinião do Leandro em Canas Vieiras. Vamos ver o que mais aqui. Bastante gente participando. Gilmar, em relação a porte de armas, bom, daqui a pouco vamos falar sobre porte de armas. O Casemiro em São José, não dá para comparar o tráfico de drogas ou o crime no Uruguai com o Brasil. Lá, a primeira condenação tem benefícios para preso. A partir da segunda condenação, cumpre o resto da primeira e a segunda toda. Está dizendo aqui o Casemiro em São José. Tá. A gente podia já passar para o nosso próximo tema, até vocês ficam à vontade para interagir. Eu quero dar uma pincelada aqui também com relação ao uso de armas. Nós temos aqui, delegado Wilton, uma questão que, bom, quando houve o plebiscito em 2005, 64% dos brasileiros responderam não à pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil, ou seja, o brasileiro votou pela continuidade do comércio, do porte, do direito de comprar arma. Agora mudou. Aqui em Santa Catarina, apenas 34% dos entrevistados se mostravam favoráveis ao armamento. Por quê? Olha, eu desde o início entendi o seguinte: se nós vamos formalizar uma consulta através de um plebiscito, que foi o primeiro referêndum que se fez à luz da Constituição de 88. Então, é um assunto que mereceu um tratamento muito especial, essa questão. E não foi respeitada. Não foi respeitada. Porque a decisão do plebiscito foi claramente em garantir, na pessoa de bons antecedentes, né, na pessoa que comprovasse perante o poder público que estava habilitada a portar arma de fogo, que ela pudesse fazê-lo. E depois veio o Estatuto do Desarmamento. Não, o Estatuto já existia e ele simplesmente continuou preservando a ideia proibicionista. E que, diga-se de passagem... Mas o Estatuto, ele não trouxe restrições? Ele já trazia. Então, a ideia, na verdade, não se preparou o plebiscito para depois formalizar o Estatuto. O Estatuto anterior ao plebiscito. Entendi. O problema é que ele deveria ter sido modificado e não foi, né? Então, hoje o que acontece? Infelizmente, a pessoa que, por vezes, por uma atividade que desenvolve, por uma questão dela se sentir protegido, dela se qualificar melhor e poder usar uma arma de fogo, ela não tem a menor chance de conseguir um porte. Dificilmente vai consegui-lo, porque a ação sempre é restritiva, né? E o número de portes oferecidos sempre é muito baixo. Por quê? Porque continua se impregnando o Estatuto, da forma como ele foi concebido, né, da ideia da proibicionista. Mas deixa eu entender o seguinte: eu falo porte de portar a arma de lá e para cá. Agora, para eu ter a posse e deixá-la na minha casa, é mais fácil? Não, o registro não apresenta maiores dificuldades, eu te diria. Estou falando do porte, que é uma situação já muito mais séria. Botar no bolso, isso aí. Sim. Muito mais séria. O registro não. O registro de arma de fogo já tem outro cariz. Vocês veem alguma relação entre autorizar, não autorizar a venda, a produção, o consumo de maconha com criminalidade? E qual é? Assim, eu queria até fazer um comentário com relação a essa pesquisa. A gente precisaria ver até que ponto foram diminuídos o número de acidentes com porte de arma, etc. Mas a gente pode fazer um paralelo com a pesquisa sobre a opinião da maconha, no qual hoje a gente tem um cenário de criminalização e que as pessoas têm a percepção de que a maconha aumenta a criminalidade.
E por isso as pessoas têm uma opinião bastante contrária à legalização. No caso das armas, a gente teve um estatuto de desarmamento que foi mantido, as pessoas foram se desarmando cada vez mais, apesar da opinião de que deveriam se manter armadas. Hoje, após alguns anos de experiência de desarmamento, as pessoas têm uma opinião contrária, de que é melhor manter sem as armas. Então, talvez, né, nessa leitura aí, a gente possa tirar a interpretação de que a opinião das pessoas é muito mais baseada numa sensação do que, de fato, na realidade, que foi o que aconteceu com a gente está vendo com as armas. A gente pode discutir se é não o direito das pessoas portar uma arma, houve um plebiscito. mas se a pessoa... Houve um plebiscito. Sim, um plebiscito. E que foi a coisa mais importante que existe na legislação brasileira, uma consulta popular. É diferente de uma pesquisa. Sim, eu compreendo, houve um plebiscito, sem também trabalhar essa informação de que até que ponto isso iria influenciar ou não na vida das pessoas, né? A gente não teve uma discussão muito grande sobre armas. Eu me lembro que aquela discussão nunca se discutiu. Eu tive muita propaganda. Eu lembro da propaganda. A discussão era tão alongada não, que muita gente dizia, não, isso já estava enchendo o saco no final. Não, e para ver, e às vezes se supervaloriza, né, o papel, e às vezes se supervaloriza o papel da imprensa, dos veículos de comunicação. A própria Globo fez uma campanha institucional, tomou partido com seus artistas e tal, e queria um resultado restritivo. E perdeu. E perdeu, faz parte do jogo. Posso fazer um comentário? Vamos, claro. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, na figura do Cristiano Marona, eles publicaram que o Escritório das Nações Unidas divulgou que na virada do milênio, 870 bilhões de dólares estavam sendo movimentados no tráfico ilegal de drogas no mundo. E desse valor, 40% acabava sendo responsável por outras frentes do crime, entre eles o tráfico de armas. Tá? Então, quando você proíbe o porte para as pessoas de bem, você não proíbe também para os criminosos. Né? E os criminosos têm maior liberdade ainda para se armar e criam uma situação de vulnerabilidade muito maior sobre as pessoas. Bom, isso para não falar que governos se degeneram e a população armada é um perigo para governos que se degeneram. Pessoal, eu preciso chamar mais um intervalo comercial. Em instantes, as perguntas de vocês. O Anilson Martins no Estreito, o Ronaldo no bairro Bela Vista, em São José. Até já. Este é o fórum aqui na CBN Diário, em parceria com Conversas Cruzadas na TV Com, e a pesquisa feita pela FURB, pelo projeto de extensão Focus da Universidade Regional de Blumenau, que tratou da percepção do catarinense a respeito de segurança pública e finaliza o estudo sobre a percepção do catarinense sobre maconha e uso de armas por pessoas comuns. Resumindo aqui, o catarinense é contra a legalização da maconha e também contra o uso de armas por pessoas comuns. É o que mostra a pesquisa. Vamos lá. Nós seguimos aqui no Fórum e no Conversas Cruzadas com o delegado Hildo Rosa, psiquiatra Janina Secone, o Lucas de Oliveira, economista, e o cientista social Sérgio Vidal. Sobre armas, o Gilmar diz assim: com relação ao porte de armas, sou a favor, desde que preenchidas algumas exigências legais, como possuir a CR, que seria o registro. Pois as exigências para se tirar um CR já abrangem os aspectos psicológicos, treinamento e idoneidade. Ser associado de clube de tiro para que tenha treinamento constante e validade do porte conforme a validade da CR, do CR. O CR seria o quê? É o meu registro da arma. É o registro, ok. Tá aí, Gilmar, que é atirador esportivo. Obrigado, Gilmar, pela tua atenção. O Anilson Martins, olha, se liberarem a maconha não vai demorar para perder a graça. Será? E o usuário vai partir para outra droga ilícita. Se fosse assim, os mercados globais estariam diminuindo, né? Não aumentando. Eu queria saber da senhora médica psiquiatra, aquilo que é proibido tem um fator sedutor maior? Principalmente na adolescência, né? O adolescente tem uma questão de se agrupar, né? Enfim, a questão da turma, né? O que a turma faz, então eu vou fazer. E de se opor, né, às regras e tal. Mas não sei se eu acredito que eles vão deixar de usar, o adolescente vai deixar de usar a maconha e vai passar para uma outra droga
porque ela foi legalizada e a outra não, né? Sim, A gente sim. tem 3 exemplos de países onde aconteceu isso, assim, que é a Holanda, a Austrália e Israel. A Holanda e a Austrália foi bem na questão recreativa. A maconha passou a deixar de ser vista como uma droga interessante pelo adolescente, que está começando, né, como uma transgressão, justamente. E o outro caso é Israel, que como a questão medicinal em Israel é muito forte, há muito tempo já, é um dos países onde isso é bem intenso, e principalmente para a população idosa. Então a maconha deixou de ser consumida pelos adolescentes e pelos jovens porque começou a ser associado como um remédio para idoso. E isso tem se verificado também, E tem crescido em o outros consumo países nas também. populações mais velhas, né, que buscam mitigar Vou ter que pequenas mudar minha dores. posição. Tá boa, boa. Bom, Eduardo no Itacurubi, acerca da liberação da maconha, deveríamos olhar os países desenvolvidos, já o fizeram. Um exemplo, a Holanda, foi dito aqui, está restringindo cada vez mais os locais para o consumo do mesmo, porque perceberam o erro ao liberar. A opinião do Eduardo no Itacurubi, aqui na Ilha de Santa Catarina. O Ronaldo no Bela Vista, a maconha liberada aumenta a criminalidade. Quem vai arcar com o tratamento dos dependentes? O SUS? Também não foi isso que se verificou, né? Mesmo na Holanda, tá fechando cadeias, né? Essa é uma notícia que está correndo mas há aí. quantos anos está implantado lá? Desde 76, né? Então, esse é a médio e longo prazo que os países subdesenvolvidos, os problemas são de curto prazo, não são de médio e longo prazo. Mas Acho que são não- problemas não que a gente um tem bom que começar comparativo, para assim, resolver Brasil de qualquer versus jeito. Holanda, né? Não, nós São sistemas- estamos avaliando as coisas no mundo, né? Não é Sim, necessariamente mas- uma também comparação. Nós o brasileiro tem temos muita problemas- mania de achar que é sempre inferior e que nada que a gente tentar implantar aqui vai dar certo, porque a gente não é como a Holanda. E a Holanda, por exemplo, tem complexo vários... de vira-lata, né? A Holanda é responsável pelo apartheid na África do Sul, então a Holanda também não é o maior exemplo de perfeição. Cada país tem sua especificidade. Eu acho que é a importante gente a tem gente maturidade estudar para outras- implantar. Sim. Agora, não exatamente como a Holanda, ou nem exatamente como o Uruguai, isso é verdade. Eu acho que a gente tem que estudar partir nosso próprio do... modelo. Exatamente, partir do nosso próprio modelo, da pesquisa, da consulta do que a população quer, né? Baseada em evidências científicas, e eu acho que vale a pena você pesquisar outros modelos, mas tendo entendimento que a realidade deles é completamente diferente da nossa, né? Começa pela educação, né? Então, assim, que acho que um dos pés da política de saúde pública é o primeiro, né? A prevenção. Então, como fazer prevenção no país onde a educação está caindo aos pedaços, por exemplo, né? Então, acho que vale a pena estudar o modelo de outros países, mas a gente tem que olhar para a nossa realidade, né? Sim, com certeza. Isso para tudo. Até porque eu acho que nas condições atuais do Brasil, com população que tem, a taxa de incidência solar, a quantidade de água, o Brasil rapidamente seria o maior produtor de maconha do mundo. Então, acho que do ponto de vista econômico, você tem geração de emprego e renda, você tem geração de recursos e você tem, a partir da legalização, como trabalhar em cima da educação, buscando reduzir o consumo com campanhas informativas, como foi feito com o cigarro. O cigarro passou a ter uma redução de consumo a partir do momento que se investiu na educação. A repressão e a violência não levam à redução do consumo. Lucas, mas eu acho que aí a gente tem que garantir que todo esse investimento chegue de fato na saúde, né, ou na educação. Eu concordo, que chega vamos trabalhar juntos para isso, eu concordo, vamos esse juntar. Esse financiamento tem que chegar, e não só o financiamento chegar, né, tem que se discutir uma política pública para que isso aconteça na área da saúde de uma maneira adequada, porque nós passamos nas últimas décadas por fechamentos de milhares de leitos psiquiátricos, por exemplo, estamos com um déficit absurdo, né? Sim. As famílias aí, principalmente de baixa... É a política do governo de trocar o financiamento do Estado para financiar clínicas particulares, isso aí já é... A gente tem que trabalhar essas questões também, que não é só porque da maconha. Eu não estou relacionando a maconha, estou dizendo né? que a política de saúde na área da saúde mental é lamentável. E quem sofre mais são as pessoas de baixa renda. Ela está sendo principalmente precarizada para transferir isso para a iniciativa privada. Nesse momento de crise econômica, de contenção dos gastos, se você gera uma proposta que coloca perspectivas de arrecadação de recursos para uma área tão deficitada, você tem que olhar com um olhar positivo para isso. Vamos lá, aqui o Carlos em Porto Belo, ele diz assim, não é um contrassenso combater o tabaco, o cigarro e aprovar a maconha? Eu imagino que ele está fazendo uma referência aqui às medidas restritivas com relação ao consumo de cigarro em ambientes fechados, enfim, é isso, né? Porque o cigarro
é um produto legal, enfim, mas não pode mais consumir em ambiente fechado, enfim. Obrigado, Carlos, pela tua... Sim, mas você imagina o que seria proibir Atenção. o cigarro e o álcool? Se você gerar um tráfico de álcool e um tráfico de tabaco nos níveis de violência que o tráfico de cocaína e de maconha geram. Você explodiria a sociedade brasileira. Já tivemos a lei seca nos Estados Unidos e deu no que deu, né? Então Máfia e tal. É só por isso que não se proíbe. O Eduardo no Itacurubi, acerca do porte de arma, um brasileiro não tem a maturidade, como por exemplo o americano, que desde a sua colonização, eles estão acostumados culturalmente a portar e ter posse e ter arma de fogo. Bom, não sei se os Estados Unidos são a melhor referência nessa área. Eu pensei isso também, mas ainda bem que você que falou isso. Não, porque, enfim, eles têm culturalmente, nós temos aí uma trajetória, uma história lamentável, o cidadão pega uma arma, uma criança, sempre os massacres em escolas. Até 1920, 6 mil anos de uso de maconha você tem no mundo inteiro, nunca se teve Agora, problemas. delegado, o senhor acredita, e aí não é defender ou criticar, mas que seria algo natural, uma tendência, mesmo com uma opinião contrária hoje, quem sabe daqui a uns anos, a legalização ou não? Do quê? Não, eu digo da droga, aqui, da maconha. Não, Tendência, não opinião própria, tendência. Eu presumo, a pesquisa mostra que entre os jovens... Ah, sim, exato. Os jovens aumenta a aprovação. A aprovação é maior. Vai para 30 e poucos por cento, vai para 36%. E é justamente 37%. Por isso que eu te digo, essa pesquisa me surpreendeu, no sentido de que eu conheço pesquisas recentes em que esse índice não era tão expressivo. Sim. O senhor diz dos jovens ou no total? No total. Ah, sim. No total. 70% praticamente. Era mais ou menos 60, eu acho. Entendeu? Então esse índice foi realmente taxativo. Santa Mostra Catarina algo... é um estado considerado conservador até na comparação com a média nacional, né? Talvez isso aí também. Mas, por exemplo, no Conselho, essa questão posta, ela tem merecido várias opiniões, né? E as opiniões mais recalcitrantes, eu te diria, e mais conservadoras, no sentido de que não se discuta nem sequer essa questão, porque é uma questão que o Brasil não teria como absorvê-la, vem justamente da área médica. Sim. O Conselho de Medicina se posicionou contra, né? E tem um aspecto que tu citaste assim en passant, mas que é importante, que é a questão dos índices, né, de THC da maconha. Né? Eu cheguei a trabalhar com maconha que continha 0,5 de THC, né? E hoje trabalho também com a skunk que tem 28. Então, a mesma porção de droga, né, no que diz respeito ao princípio ativo, apresenta diferenças drásticas, 50 vezes mais. Ok, pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria agradecer a presença de todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.